pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo do canal Tecnotrônica e neste vídeo eu estarei montando para vocês verem esta plaquinha aqui que eu mandei fazer lá na China, que ela vai fazer o controle de um motor DC através de uma ponte H. E esse controle vai ser manual através de duas chavinhas. Então essa é a plaquinha e esses são os componentes que nós vamos precisar usar. Aqui eu tenho 4 diodos, um N4007, 4 resistores de 1K, 2 chavinhas redondas, táctil, para acionamento, 2 conectores, um vai ser para o motor e o outro para a fonte de alimentação, 2 transistores BC548 e 2 transistores BC558. São poucos componentes, é bastante simples e eu vou estar fazendo a montagem. Eu vou gravar um outro vídeo explicando o funcionamento utilizando o Tinkercad para explicar o funcionamento. Então depois eu vou deixar o card do vídeo com a explicação aqui para vocês poderem estarem verificando. Eu ainda não gravei esse vídeo, mas eu vou estar colocando e assim que eu gravar ele vai estar disponível para vocês. Eu vou vender, para quem se interessar, esta plaquinha no meu site. Eu vou deixar aqui o endereço do site para quem se interessar. A ideia é custar R$10 cada plaquinha dessa. Ela tem aí todo um acabamento. Foi feito de forma profissional e não manual, tá? Só a plaquinha R$10. Para quem quiser comprar os componentes, eu vou estar vendendo eles a R$10 também. Ou seja, o kit completo aqui, sem o motor e sem a bateria, sem a fonte, né, vai sair em R$20, mais o valor do frete, dependendo onde a pessoa, para onde for o envio, né. Quem quiser que eu mande já montada a plaquinha, ela sairá no total de R$30. Então vai estar tudo isso descrito lá no meu site. E nesse vídeo vocês vão ver a montagem dela. Tudo bem? Então vamos lá? Eu vou passar várias dicas de montagem para você que desejar montar a sua própria placa. Então você vai acompanhando que vai ter aí muita informação importante para facilitar quando você for montar a sua própria placa. A primeira dica que eu dou é você ter ferramentas adequadas. A primeira delas aqui, talvez a mais óbvia, é um ferro de solda de boa qualidade e que esteja com a ponta boa, como esse daqui, ó. Eu também tenho aqui um suporte para o ferro de solda, então eu posso deixar ele de uma forma adequadamente apoiado. Você precisa ter estanho. Eu uso aqui uma esponja para estar fazendo a limpeza da ponta. Eu tenho esse suporte aqui onde eu prendo a placa, o pessoal chama de suporte para PCI, né? Onde eu coloco aqui, então ele facilita para mim, eu não tenho que ficar segurando. Então essas são algumas dicas aí, começar com ferramentas adequadas. Eu começo a soldar os componentes menores, como os resistores, por exemplo. Aqui eles são todos iguais, e o símbolo do resistor são esses menorzinhos aqui, ó, R1, R2, R3, R4. Como eles são todos iguais, não há nenhum problema na colocação deles. Então eu vou colocá-los aqui, ó.
colocando até o fim. Eu gosto de manter tudo bem organizadinho, então eu coloco todos com a mesma sequência das cores. O resistor de 1K é marrom, preto, vermelho. Então eu vou colocar o marrom para cima, porque fica aí uma boa qualidade na montagem, né? Fica bonitinho aí para você depois estar vendo de forma externa, né? Então eu coloco aqui os 4 resistores. Eu não vou inverter aqui, porque vocês não vão ver. Então eu vou estar virando aqui manualmente. Vejam que um resistor abaixou. Então sempre que eu colocar, ó, eu empurro ele bem para cima e abro aqui os terminais dele. Aí com os terminais aqui um pouco separados, não adianta abrir muito, né? Você separa só um pouquinho para eles não descerem. Você vem com o ferro de solda e com o estanho, coloca tanto na ilha aqui quanto no terminal encostado e deixa aquecer um pouquinho. Depois que ele aquecer um pouco, você vem com o estanho. Deixa eu ver se ele já está bem. Ainda não está bem quente, ó. Veja que o estanho está subindo aqui no terminal porque ainda não está bem quente o meu ferro de solda. Agora já esquentou um pouco mais. Aí eu aqueço tanto a ilha que está na placa, quanto o terminal. Aí faço aqui uma bolinha de solda o suficiente, não precisa ser muito estanho, tá? Toma cuidado para o resistor não descer. Então esse daqui eu já soldei. Cuidado aí para não estar encostando na parte de plástico aqui do suporte. Com o ferro bem quente, né, na temperatura apropriada, vai ser mais fácil você soldar. Terminado de soldar os resistores, você olha se eles ficaram bem encostados aqui. Esse aqui eu posso dar uma subidinha nele, ó. Cuidado para não queimar o dedo. Eu dei uma empurradinha aqui para cima, para ele encostar mais. Então estão soldados os resistores. O que eu faço agora é pegar um alicate de corte bom e tiro aqui os terminais que eu não preciso mais. Então eu já cortei fora os terminais e vou colocar agora
os diodos que são também pequenininhos, ó. Comparado com o restante dos outros componentes, os diodos também são pequenos, ó. A faixinha aqui, ó, o risquinho, mostra o lado que eu tenho que colocar o catodo que está aqui também no componente. Os dois de cima estão com o catodo para cima e os dois de baixo com o catodo para baixo. Estando todos posicionados aqui, eu vou virar e vou fazer a soldagem deles, da mesma forma que eu fiz dos resistores. Os diodos já estão soldados. Vou cortar aqui os terminais também. Com o tempo você vai pegando a prática de não deixar muita solda. Aprender a soldar é com prática, né? Fazendo, você vai praticando e vai melhorando. Eu ainda não sou aí nenhum especialista em solda, né? Mas já tenho um pouco de prática. Aqui, ó, agora eu vou colocar as duas chavinhas. Essas daqui já estão cortadas, eu já havia cortado previamente. Vou colocá-las aqui, uma de cada lado. Acho que eu vou ter que segurar com a mão. Vou colocar uma primeiro, porque ela está meio solta. O problema de eu ter cortado antes é esse. Essa está presa, vou prender a outra agora. Estou segurando ela por baixo. Faltam colocar os transistores, né, e os conectores. Os dois transistores aqui, o Q1 e o Q2, são BC548. Deixa eu ver quais são aqui, ó. Esse é o 548. A parte chanfrada é onde é chanfrado aqui no desenho, ó. Foi meio chatinho de colocar, mas deu certo. Esse é o outro 548. Eles estão todos aqui na mesma direção. Os dois aqui. E esse daqui é o 558. Vai um aqui. E o outro 558
vai aqui, ó. Eu vou inverter aqui a plaquinha. Vejam que eles são um pouquinho diferentes aqui no formato dos terminais, ó. Esses daqui, que são os 548, estão mais próximos do que esses, que são os 548. 548 estão mais próximos do que os 558. Vou abrir aqui um pouquinho os terminais para ele parar. Muito cuidado aqui nessas soldas para não encostar um terminal no outro. Bem pouca solda, vou devagar aqui, ó. Esse aqui tem que deixar um pouquinho mais de tempo aí para esquentar bem, senão fica ruim a solda. Aqui, ó, vejam que eu dei uma encostada, eu vou ter que tirar. Eu vou usar aqui o sugador. Esse material aqui, essa ferramenta é um sugador. Eu consigo retirar o estanho para refazer uma solda. Vejam que eu consegui dar uma limpada aqui na solda que eu havia feito. Aí ele tirou aqui o excesso de solda. Eu vou agora cortar aqui os terminais. Depois eu vou, quando eu terminar, eu testo continuidade para ver se não ficou nenhuma trilha curto-circuitada aqui uma na outra, né? Mas eu acho que não ficou, não. Mas depois é sempre bom fazer os testes. Aqui estão os componentes soldados até o momento. Vou dar uma ajeitada nesse daqui. E agora estão faltando apenas os dois conectores, ó. Essa parte tem que ficar para fora, assim e assim, ó.
Se eu virar aqui, eles vão cair, então eu vou colocar um por vez também, ó. Vou colocar esse e vou fazer da mesma forma que eu fiz com as chaves, ó. Estou segurando embaixo. Vou esquentar bem aqui o terminal e a ilha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui com a lupa. Essa lupa aqui é importante para conseguir enxergar os pontos de solda, se não ficou nenhuma conexão aqui. Eu acho que aqui tem um probleminha. Então eu dou uma checada. Antes de fazer a ligação do final dele. Eu vou agora tirar essas coisas daqui para a gente testar as ligações. Eu fiz a ligação do motor aqui nesse borne de cima, que é o P1, que está do lado das chaves, que eu considerei aqui a saída do meu circuito para o motor. Aqui tanto faz a forma que você faça a ligação. Já nesse borne, que é a entrada da energia da fonte, eu coloquei aqui uma fonte de 5 volts, 1,5 ampere, sendo que o negativo está desse lado esquerdo aqui, ó, negativo aqui, e o positivo deste lado. Nessa fonte, o positivo é esse fiozinho que tem uma marca branca aqui, ó, um tracejado branco. Vocês podem ver aqui no cabinho. Eu vou ligar aqui na energia. E a função da ponte H é fazer o meu motor girar em um sentido, ele está girando aqui no sentido horário, e a outra chavinha girar no sentido anti-horário. Então aqui ele está girando no sentido horário e aqui no sentido anti-horário. Isso é feito graças ao circuito aqui montado. Esse comando de girar num sentido ou no outro pode ser feito também por um microcontrolador, como o Arduino, por exemplo. Mas isso já é de uma outra forma, que eu teria que colocar no lugar dessas chaves, eu teria que colocar uma entrada do Arduino. Tudo bem? Então, essa plaquinha foi feita para acionamento manual. Eu pretendo fazer uma outra no futuro para acionamento através de microcontrolador. Aí eu tenho que colocar aqui umas entradinhas onde você possa ligar a saída do Arduino aqui no lugar dessas chavinhas. Tudo bem? Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar nesse vídeo. Como que você faz a montagem. A montagem ficou assim. Não houve nenhum problema aí, eu não encontrei nenhum problema de curto-circuito ou mau contato. Essa plaquinha veio com uma qualidade excelente. Como eu falei para vocês, eu tenho já para vender as plaquinhas.
No momento que está saindo esse vídeo, estão chegando os componentes para eu montar os kits, para quem queira também comprar aí os kits para montar junto. Tudo bem? E quem quiser já montada e testada, eu também posso fazer dessa forma. Então, se você quiser, vai lá na página de produtos do site da Tecnotronic e verifica lá em detalhes. Não é só essa placa, nós temos outras placas que nós estamos fazendo, projetando e vendendo lá no site. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, deixa um comentário, uma dúvida, uma sugestão, uma plaquinha que você gostaria que eu fizesse e mostrasse aqui. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aí, porque muita gente assiste os vídeos, mas acaba não se inscrevendo no canal. Dá uma força para o canal estar aí sempre crescendo e o YouTube entregando os vídeos para mais gente. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.